pensa mais do que ele. Isso aí, irmãos, eu vivi na pele quando eu me converti. Quando Deus começou a me levantar para o ministério, veio a perseguição. E muitos contenderam comigo, muitos se levantaram contra mim, movidos por quê? Por causa do ciúme. Eu nunca inflamei o meu coração. E hoje, irmãos, depois de 29 anos praticamente, eu posso chegar aqui e testificar para vocês que muitas pessoas que quando eu cheguei, eu tinha que fazer assim, ó, para enxergar eles lá na frente. Hoje, quando eu quiser olhar para eles, eu tenho que fazer assim, ó, e olhar para trás. Porque eles continuam lá, na vida medíocre e miserável. Não cresceram. Sabe por quê? Porque Deus não tinha lugar para encher eles com o Espírito Santo. Carregados de ciúmes, contendeiros. O ciúme, ele promove, ele é causador de contenda. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque isso entra de uma forma tão sorrateira que a gente não se dá conta. Quem dera, e às vezes eu conversando com os irmãos, eu digo, quem dera, irmãos, que Deus levante assim, ó, aqui em Bagé, bastante pregadores, irmãos e irmãs, que eu não precise pregar, que eu fique sentado ali na cadeira, só recebendo. Quem dera. Ah, mas o pastor não vai perder o prestígio, não vai perder a igreja? Não. Não, sabe por quê, irmão? Porque o que Deus coloca na nossa mão, ninguém tira. Eu não preciso, irmãos, deixar que o ciúme venha que eu persiga alguém, que eu discuta com alguém, que eu contenda com alguém. Não, o espaço que é meu, aquilo que é para mim, que Deus vai me dar, ninguém vai me tirar. O povo de Efraim, irmãos, eles não quiseram ir para a guerra e depois eles queriam os méritos. Infelizmente, muito ciumento é assim. Eles não pegam no pesado. Eles não estão lá para fazer o trabalho forçado. Mas quando chega, irmãos, por exemplo, e eu vou falar aqui, porque a gente também já observa muito isso aí. Os líderes dos departamentos, mocidade, círculo de oração, escolinha das crianças, se esforçam, se esmermam, projetam um evento, corais, projetam um evento, irmãos. E aí as lideranças, olha, vem para ensaiar, vem para oração, vem para buscar. Muitos não vêm, mas quando chega o dia da festa, querem ficar na cadeira bem da frente, para aparecer em tudo que é foto. Querem sentar o mais perto do pregador possível para sair na foto. Só que às vezes, irmão, não ensaiou, não se esforçou o ano todo, não pegou, irmãos, muitas das vezes nem a vassoura para varrer a igreja no dia do evento. E aí quando é reprimido, quando é orientado, quando é advertido, aí começa, irmão, a semear contenda. Está vendo? O líder ali não tem visão. Não gostei do evento, não ficou bom. Se fosse eu que fosse o líder, ia ser diferente. Sabe quando que uma pessoa dessa vai ser líder? Nunca. Deus não levanta. Deus não coloca. Amém? Porque eu tenho que subir, irmãos. E isso eu tenho por regra em todos os sentidos da vida. Eu tenho que subir por meus méritos. Não perseguindo. Eu não posso fazer de ninguém o degrau para o meu sucesso. Entrou lá na empresa, cresce na empresa pelos teus méritos. Não fica com ciúme se tem alguém lá que é peixinho do patrão, porque se ele é peixinho do patrão, é porque quando ele começou, ele ralou, ele correu atrás, ele conquistou a confiança do patrão. Então agora conquista também com os teus méritos. E assim, irmãos, é em tudo na vida. Amém? Amém. O ciúme, ele é causador de contenda. Então nós temos que tomar cuidado com ele. Amém? Terceira manifestação, irmãos, eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 8. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8.
Olha o que vai nos dizer, irmãos, a palavra de Deus. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só um reino? Você sabe qual é a terceira manifestação? O ciúme causa sentimento de exclusividade, possessão. A atenção tem que ser exclusiva para a pessoa ciumenta. Saul, irmãos, eu anotei aqui, o rei de Israel, ao ouvir que as mulheres do povo cantavam e na sua canção exaltavam mais a Davi do que a ele ficou revoltado com isso, indignado com aquela atitude. É incrível como o sucesso de alguém perturba outro. Nós precisamos saber que aquilo que Deus tem para nós deve ser recebido e zelado. Se Deus confiou algo maior a alguém, a atitude correta é executar o que Deus colocou na minha mão para fazer bem e não me indignar com aquilo que o outro está fazendo, mesmo quando isso render para ele mais popularidade. A recompensa no final é a mesma. E que recompensa é essa, irmãos? A salvação. Não vamos buscar as mesmas coisas que buscou Saul, pois ele acabou arruinado. Veja bem, irmãos, o ciúme promove um sentimento de exclusividade. A pessoa ciumenta, ela gosta ou tem uma necessidade de estar no centro das atenções. O mundo tem que girar em torno dele ou dela. E se isso não acontece, se desespera. Foi o que aconteceu com Saul. Saul era rei, Deus colocou ele como rei. Deus levantou Davi para ser o guerreiro do rei. E enquanto Saul andasse na presença de Deus, Davi não iria assumir o trono de Israel. Só que o que acontece? Davi vai para a guerra, vence porque Deus levantou Davi para guerrear as suas guerras. E quando Davi entra na cidade vitorioso, as mulheres começam a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul ouve essa música, ele se perturba, ele diz assim: bom, acabou, terminou meu reinado. Porque eles já estão dando essa glória para Davi, agora vão dizer que ele tem que ser o rei. Nós temos que aprender, irmãos, que as coisas não giram em torno de nós. Tem só um astro que brilha, principalmente dentro da igreja, e esse astro é Jesus. Mas ninguém é merecedor de ser reverenciado, adorado, glorificado, exaltado. Todos que quererem ou desejarem tomar a glória que é de Deus, acabam caindo em ruína. Um dia, alguém reclamou para Moisés que tinha gente profetizando no meio do arraial. E aí, chegaram e falaram assim: olha, tens que repreender, porque só quem pode profetizar em Israel és tu, porque tu fala com Deus. Moisés olha assim: vocês não têm ciúme de mim? Quem dera que todo mundo em Israel fosse profeta. Olha, irmãos, que exemplo, Imagine que maravilha se todos na igreja cantassem, todos pregassem, todos profetizassem, todos orassem por revelação. Quanto o reino de Deus não ia ganhar com isso, irmãos? Quão maravilhoso não seria isso? Agora, se Deus começa a levantar o irmão João, eu já começo a olhar assim: eu tenho que dar um jeitinho de puxar o freio de mão do irmão João, porque daqui a um pouco o pastor enxerga mais ele do que eu. O ciúme, irmãos, ele faz isso aí: você quer ser exclusivo. Tem que dar eu na terça, na quinta, no domingo. Pastor só tem que me enxergar. Minha esposa só tem que me enxergar. O meu esposo só tem que me enxergar. Os meus filhos só tem que me enxergar. Você já viu como é difícil, irmãos, na maioria dos casos, o relacionamento entre sogra e genro? Sogro e genro, sogra e nora. Se é sogra e nora, então aí o bicho pega.
né? Aí não é fácil. Porque tem mãe que não aceita que o filho cresce, não aceita que o filho case, não aceita que o filho constitui a família. Aí chega no dia, irmãos, das mães, no dia dos pais, chega nas datas comemorativas, bom, aí que a crise pega. Porque ele tem os familiares dele, ela tem as delas. E agora? Nós vamos para onde? Vamos para a casa dos meus familiares ou para a casa dos teus familiares? Então, nós temos que aprender que o ciúme ele causa esse sentimento de exclusividade, de possessão. Então tome cuidado com isso. Amém? Amém. Vamos em breve, irmãos, que as horas correm depressa. O quarto, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 6, versículo 34. Provérbios capítulo 6, versículo 34. Vai dizer o seguinte o texto: porque furioso é o ciúme do marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Sabe qual é a quarta manifestação que eu encontrei aqui? Que o ciúme, irmãos, o ciúme perturba sentimentos. O ciúme perturba os sentimentos. O ciúme é um sentimento, eu botei aqui, tão furioso que leva uma pessoa ciumenta, diante da perca daquilo que ama, ter atitudes das mais diversas, pois não aceita a perca ou a possibilidade de perder, pois na maioria das vezes só a desconfiança de perder já leva as pessoas a tomar decisões desastrosas. Quanta gente que mata por causa do ciúme. Quanta gente, irmãos, que já perdeu a vida porque se envolveu com uma pessoa ciumenta. Hein? Então, o ciúme, ele perturba os sentimentos. Ele traz um desequilíbrio emocional para a pessoa que é atingida por esse mal. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Quinta manifestação, irmãos, porque o ciúme, ele é negativo. Olha aqui, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 20, versículo 11 e 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo 11 e 12. Que diz assim, irmãos, o texto: e recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalharam 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Sabe qual é, irmãos, a quinta manifestação? O ciúme promove na pessoa ciumenta um sentimento de superioridade. Escute-me bem. Todo o ciumento, ele acha que é melhor do que os outros. Toda a pessoa ciumenta pensa que é melhor do que os outros. E que ele, por ser melhor do que os outros, é merecedor de um tratamento especial. E quando isso não acontece, se revolta e não aceita. Jesus está contando, irmãos, no Evangelho de Mateus, no texto que nós lemos, a parábola dos trabalhadores da vinha. E ele vai dizer que o dono da vinha, ele saiu pela manhã, contratou um grupo de trabalhadores, saiu na metade da manhã, saiu ao meio-dia, saiu à tarde. E quando estava na última hora, ele ainda encontrou alguém ocioso na praça, sem trabalhar. E disse: vocês ainda estão aqui, não foram trabalhar? E aí eles responderam: não, ninguém nos contratou. E ele disse: então vão para a minha vinha e eu vou pagar o que é justo. Bom, o trato foi feito com todos. Quando chegou o final do dia para fazer o pagamento, Jesus vai contar, irmãos, que o pai de família, ele resolveu pagar para todo mundo igual. E aí aqueles que tinham pegado a trabalhar de manhã, bateu o ciúme neles e disseram: isso não está certo. Como é que eu vou estar aqui, Deus me deu manhã, ralando, peguei o sol na nuca, passei todo o dia aqui,
no batente e agora no final do dia eles vão receber a mesma coisa do que eu que trabalhei todo dia? Vocês imaginem, irmãos, se Deus tivesse esse conceito, aonde nós, principalmente nós aqui do Brasil, que não passamos nem perto do que os nossos irmãos primitivos passaram. Se Deus fosse medir recompensa pelos trabalhos enfrentados ou sofridos, o que nós ganharíamos de Deus? Então, o ciúme, irmãos, ele promove, na pessoa um sentimento de superioridade. Quer ver um exemplo na igreja? Como é que pode? Chegou ontem, agora já está lá do ladinho do pastor, já está dirigindo, já está pregando, já está cantando. Eu estou há 3 anos na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja. O pastor nunca me deu oportunidade. Não deu exatamente por causa desse sentimento. Porque quem abre a porta é Deus. Campanha de quinta. Quem abre e fecha é Deus. É Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que coloca no altar, é Deus que tira do altar, é Deus que entrega o departamento, é Deus que levanta, é Deus que dá a congregação, é Deus que faz, irmãos. E se Deus mandar alguém para Bagé, e eu digo isso diante da presença de Deus, se Deus levantar alguém aqui em Bagé para assumir esse trabalho, como eu vou ficar, irmãos, embizucado, ciúme, todo cheio de quequezinho, porque eu cheguei aqui, não tinha nada, e aí nós ralemos e juntamos um povo, e aí, quando estava tudo uma bênção, aí outro vai pegar. Imagine se Pedro se revoltasse, porque Deus levantou Paulo. Pedro fez a parte dele, Paulo fez a parte dele. Paulo nos dá uma lição, escrevendo aos Coríntios, assim, vocês são carnais, vocês estão divididos. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefo. O que nós somos? Nós somos servos de Deus, somente isso. Isso é sentimento carnal. Então, irmãos, eu tenho que entender que a maior recompensa que nós temos é a salvação. Se, irmãos, Deus... A parábola vai dizer o seguinte, que o pai de família, ele foi justo com todos. Por quê? Porque ele prometeu o que tratou. Agora, se alguém for alcançado pela misericórdia mais do que eu não posso ficar com ciúme. Imagine ter alguém que está há 5 anos na igreja, fazendo campanha, orando, buscando a Deus, porque precisa de um milagre. É paralítico, está numa cadeira de roda e está há 5 anos, não perde culto, porque quer levantar da cadeira de roda. Aí lá num belo dia, depois de 5 anos, veio um visitante pela primeira vez na igreja, numa cadeira de roda, e Deus cura ele levanta da cadeira de roda, e aquele que está há 5 anos vai ficar o quê? Corroído pelo ciúme, porque Deus quis levantar um e não levantou ele? Não, irmãos, esse tipo de sentimento não pode agir ou haver entre nós. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Para nós encerrar, irmãos, nesta noite, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, versículo 27 e 28. Lucas 15, 27 e 28. Diz assim, irmãos, o texto. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. A sexta manifestação, irmãos, que o ciúme negativo promove numa pessoa é a separação. Todos nós aqui conhecemos a parábola do filho pródigo. E eu, irmãos, ao ler mais uma vez nessa noite sobre a ótica do estudo que nós estamos dando hoje, eu anotei algo aqui, irmãos, que o Espírito de Deus me inspirou. Escute-me bem.
O irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ao ver que seu pai havia dado uma festa para o seu irmão, ficou enciumado e não queria entrar na festa. O mais triste da parábola é que ela termina com o pai argumentando com o filho mais velho, porém não fala que ele entrou na festa. Infelizmente, por causa dos ciúmes, pessoas rompem relacionamento que tinham tudo para dar certo e ser uma bênção. O ciúme, ele promove separação. Se você ler a parábola do filho pródigo, você vai ver ali, ó, o pai feliz porque o filho voltou, deu uma festa. O que estava ali, irmãos, era dono, porque a parte do outro já tinha sido dado. Então ele era dono, ele estava com a parte dele, não foi tirado nada que era dele. Aí ele chega do trabalho, vê, irmãos, a festa, chama o empregado e diz assim, ó, o que está acontecendo aí? E alguém diz assim, olha, o teu pai está feliz, deu uma festa. Por quê? O teu irmão voltou, são e salvo. E ele se revolta. Alguém diz, entra. Não, não vou entrar. Eu estou aqui há tanto tempo, não ganhei nenhum cabrito. Agora, esse camarada botou tudo fora, voltou, e o meu pai dá uma festança. Não, não vou entrar. Aí o pai vem e começa a argumentar, dizendo, meu filho, teu irmão estava morto, mas reviveu. É natural que nós se alegre. E a parábola termina assim, o pai tentando convencer o filho que os dois eram filhos. Que os dois tinham direito de estar na casa do pai. Que os dois tinham bênçãos para receber. Só que o ciumento, ele não quis dobrar serviço. Por que isso? Porque geralmente, irmãos, a pessoa que é norteada pelo ciúme, ela pensa que sempre tem razão. Que as atitudes delas estão sempre certas e que os outros estão errados. Amém? Amém. Para nós concluir, irmãos, eu quero ler o que eu anotei aqui como conclusão. O ciúme é uma obra da carne. Quando lemos Gálatas capítulo 5, versículo 19, e você pode anotar para ler em casa, nós não vamos ler. Quando nós lemos Gálatas 5, 19, nós vemos várias atitudes relacionadas com o sentimento de ciúme. O ciúme se manifesta como algo comum na humanidade por causa do nosso egocentrismo. Gostamos que todas as coisas estejam ligadas à nossa pessoa. E não suportamos quando somos deixados de ser o centro do acontecimento, ou quando deixamos de ser o centro dos acontecimentos. Há pessoas, veja bem, isso aqui é importante, irmãos, que eu anotei, eu senti de Deus. Há pessoas que até fingem necessidade para chamar a atenção daqueles que quer prender em sua volta. Se eu falar para vocês que eu já conheci pessoas que fingiram estar doente para prender alguém que ele tinha ciúme ou ela tinha ciúme do lado. Eu já conheci pessoas que se fingiram que estavam tendo possessão demoníaca na igreja para poder não chamar atenção e ter alguém na volta. Olha o quão perverso é o sentimento de ciúmes. Quão perverso é esse sentimento, irmãos, que leva as pessoas até, irmãos, a fingir que tem alguma necessidade especial para prender as pessoas. Veja bem, eu botei aqui, ó, mas o ato de amar não consiste em deixar de... O ato de amar consiste em deixar de lado o egocentrismo. O amor não arde em ciúmes e não ultrapassa os seus limites e direitos. O amor tem origem divina. Logo entendemos que o remédio para curar alguém de ciúmes é o crescimento espiritual. Não somente para esse mal, mas para todos os demais vícios do ser humano. Quando eu estava, irmãos, buscando de Deus ali a conclusão desse sermão, o Senhor colocou esse texto que nós lemos aqui, ó. Que o amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta. O amor não se comporta indecentemente. O amor não se preocupa com si próprio. Quem ama não é, irmãos, norteado pelo egocentrismo.
ele não tem que estar no centro, ele não tem que estar no pedestal. Ele quer ver a pessoa que ama bem. Ele quer ver a pessoa que é amada abençoada. Ele quer ver a pessoa que ele ama, entendeu? Vivendo uma vida abençoada. Mesmo que para isso, às vezes, ele se prejudique ou ela se prejudique. Então, como resolver, irmãos, a questão do ciúme? Conforme nós lemos aqui, o amor, ele tem origem divina. E uma pessoa só aprende o que é um verdadeiro amor se ela tiver um crescimento espiritual. É por isso que Paulo disse para a igreja da Galáxia, né, e para os coríntios, que eles ainda eram carnais, pelas suas atitudes. Você imagine, né, se alguém ficar embusicado, ficar brabo, diferente, porque o pastor saudou um pelo nome e não saudou ele. Porque o pastor deu oportunidade para a irmã A e não deu para a irmã B. Porque o pastor deu 2 escalas no mês para o obreiro X e não deu para o obreiro Y. Fica difícil, irmãos. Então, como que a gente vai se ver livre dessas coisas? Tendo um crescimento espiritual. Se ainda somos portadores desse tipo de coisa, nós precisamos pedir para Deus nos libertar. Precisamos pedir para Deus, irmãos, nos encher com seu amor. Precisamos pedir para Deus nos fazer pessoas melhores. E entender que o que importa é eu estar no centro da vontade de Deus. É isso que importa. Eu conheço muitas pessoas que se preocupam que os homens não os enxergam. Mas não se preocupe se Deus não está contemplando eles. Então não se preocupe, se você estiver no centro da vontade de Deus, você ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente, você vai conseguir ficar livre desse mal, que é o ciúme, e de outros tantos que assolam a humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração, através, irmãos, desse sucinto estudo que nós aplicamos nesta noite. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos estar pedindo para Deus abençoar a tua vida. Se você entrou aqui enfermo, com algum problema, alguma dificuldade, nessa oração Deus vai visitar você. Depois nós vamos estar encerrando, irmãos, o culto nessa noite. E quem quiser, irmãos, a unção com óleo, a oração por imposição de mão, nós com todo prazer estaremos orando e intercedendo em teu favor. Amém? Fecha os teus olhos. Altíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela noite que o Senhor nos concedeu. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos dar crescimento espiritual, que nós sejamos livres, meu Pai amado, dos sentimentos da carne, Senhor. Que nós não sejamos, meu Pai, cristãos carnais, mas sim espirituais, meu Deus, evoluídos, meu Pai, pelo conhecimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, que o teu Espírito Santo venha trabalhar, venha agir, meu Pai, em nosso meio. Pai amado, aqueles que estão em nosso meio, que porventura estão enfermos, com algum problema, alguma dificuldade, Senhor, eu te peço, visita eles neste momento e repreende, ó Pai, toda dor, toda enfermidade. Abre a porta, concede a bênção, concede a vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Diga assim comigo: a paz do Senhor Jesus e a paz. Estamos despedidos nessa noite.